Eu, eu coloquei para gravar, e aí, pelo menos, a gente começa. Eu tento acompanhar o chat por aqui. E eu vou fazer, então, de novo um compartilhamento de tela aqui com vocês. Eu vou primeiro apresentar como que eu organizo, né, o programa, as aulas, lembrando que... Bom, a Amanda apareceu pedindo aqui para mim agora de novo, mas a Jéssica não apareceu, não. Lembrando que eu estou usando o Zoom hoje, não é o aplicativo que eu vou usar, eu não domino muito ele, estou até atrapalhada aqui hoje, eu prefiro usar o Google Meet, mas estava com problema na permissão de gravação e eu mudei para um plano pago, mas ainda não estava liberado lá para mim, não entendi por quê, porque eu já tinha feito os testes, deu algum bug. Mas eu achei melhor migrar para cá para pelo menos ficar gravado. Então, eu vou fazer primeiro uma rápida explanação de como é esse programa, qual que é a intenção, né, de trabalhar cerâmica dessa forma, à distância aqui, mas sem ser totalmente à distância, sem estar nada gravado. Eu não estou no meu ateliê hoje, né, que eu estou em Presidente Prudente, eu viajei para cá para fazer uma feira. Então, essa aula de hoje eu vou fazer por aqui com vocês, mas a próxima já vai ser lá de Florianópolis, lá do meu ateliê também. Tá? Então, vou transmitir aqui o material que eu vou colocar em PDF lá no grupo depois, de qualquer forma. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Está aparecendo o oi, tudo bem? Está aparecendo para vocês o meu arquivo? Sim. Só não está aparecendo para mim. Que beleza. Deixa eu dividir essa tela aqui para eu conseguir enxergar esse negócio melhor. Vamos fazer de novo. Aqui pelo meu celular, eu vou tentar ver o que aparece aí para vocês também. Ah, ótimo. Está aparecendo bonitinho. Só para mim mesmo que não está aparecendo. Já vai aparecer. Estou dando um jeitinho aqui. Pessoal, eu vou pedir que vocês deixem o áudio de vocês fechado, mas pode abrir e me chamar na hora que precisar, tá? Só para não gerar muito barulho. Se meu áudio está ruim? Está dando muito eco aqui também? Não. Tá bom. Então, obrigada pela paciência de vocês nesse começo, né? Eu chamo até de turma piloto, porque eu estou fazendo testes, vão ter alguns momentos aí para a gente aprender, pelo menos nas 2, 3 primeiras aulas aí, algumas coisas juntos, mas o que eu queria é tentar diminuir a distância, né? Não parecer, de fato, que é só uma coisa gravada, que fica aí pela internet para cada um assistir sozinho. Por aqui a gente consegue se ver, se vocês quiserem abrir a câmera, mas eu posso ver o que vocês estiverem modelando, se quiser só deixar a câmera voltada para a mão de vocês. Enfim, então vamos lá primeiro, só passar pelos aspectos principais de como é esse programa, né? Lembrando que hoje a gente vai modelar uma xícara, né? Como essa daqui, que tem um gatinho ali no meio. Espero que a gente consiga ter tempo para chegar até o gatinho, vai depender um pouco mesmo do andamento de vocês. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação do que é esse programa Cerâmica Sem Fronteiras, depois eu volto para a modelagem com vocês, tá? A gente vai usar aí aproximadamente 200 gramas de argila, e para começar, a gente vai separar a nossa porção, deixando um pedacinho de lado, para a gente fazer a alça e o gatinho depois, tá?
mas eu já volto nisso. Então, semana que vem, né, é o dia do início real, né, do curso que eu vou fazer, que surgiu a partir da busca de vários alunos, né, que ficavam me procurando para eu fazer oficinas, e quando eu estava no lugar e ia fazer oficina, às vezes não coincidia dele poder estar, igual hoje mesmo, né? Algumas pessoas que vão fazer o curso me falaram que não iam poder estar presente. Aí eu falei, vai ficar gravado, tem a possibilidade de assistir depois, a gente perde um pouco mais o contato aqui, mas ainda assim existe a condição de me acompanhar, de tentar fazer junto, assim como seria no ateliê, e de voltar e assistir de novo depois, se quiser. E quem não assistiu, pode assistir no horário que bem puder aí, né? Que puder escolher. Quando são só aulas gravadas, o que eu percebo, eu fiz muito curso à distância, tá? Eu posso dizer que eu sou uma ceramista que aprendeu assistindo o curso. Então, para mim, é uma coisa que deu muito certo. Mas eu acabava tendo que criar uma disciplina, um horário para estar sempre seguindo ali, porque teve coisa que eu não completei, justamente porque eu não tinha aquele compromisso de horário, né? De estar junto, de tirar dúvida na hora. Então, a minha proposta aqui é tentar romper um pouco, né? Com essa sensação de que a gente está mais longe até do que realmente a gente está experimentando essa modelagem. Então, esse é o objetivo, né? Que a gente aprenda. Para passar por um curso introdutório rápido aí de modelagem cerâmica, a gente tem um período de 3 meses, tá? Que ele está organizado aqui o meu cronograma, que eu vou passar pelas principais modelagens manuais, e aula a aula a gente vai ter alguma coisa para desenvolver juntos. Inclusive, eu vou indicar para vocês como que a gente adapta o que a gente tem para não precisar ficar comprando 1 milhão de coisas, né? Hoje a gente vai usar basicamente a mão, mas eu sugeri que vocês tivessem um paninho, né, para apoiar, ou uma base de madeira. A argila, ela gruda em coisas não porosas. Então, um tecido assim, ela não vai grudar. Esse aqui tá até sujinho, porque eu preparei minha massa nele. Um pedacinho de madeira não vai grudar, mas se eu deixar em cima dessa mesa aqui, que um compensado que tem esse acabamento brilhoso, mais sedoso aqui, certamente ela vai grudar. Então, o melhor é que a gente tenha superfícies porosas. Se fosse uma base de madeira sem esse acabamento, também não iria grudar. Se for uma base de metal, aí ela gruda, é mais complicada também. Vocês estão conseguindo ver a minha tela do curso também? Tá, então tá bom. Bom, então, é, semana a semana a gente vai ter algumas coisas para a gente fazer aqui. Aí eu tenho alguns direcionamentos, né? Vou tentar apresentar para vocês coisas simples, usando um palitinho, usando a menor quantidade de coisas que a gente puder. A mão é a melhor ferramenta que a gente tem. O dedo, então, é uma coisa sensacional, assim. A gente faz 1 milhão de coisas basicamente só com isso. Mas tem muita ferramenta de cerâmica e a gente vai se encantando. Eu mesma não posso ver que eu fico comprando, eu não posso ver coisa de culinária, de gastronomia, voltado para a parte de fazer bolos, doces ali, né? Que tem um monte de coisinha que dá para usar na cerâmica também, mas de verdade não precisa, sabe? Com a mão a gente faz muita coisa. Então, esse meu plano piloto, né? O meu curso presencial, ele tem um valor maior do que eu vou cobrar nesses 3 meses aqui. Eu cobro R$ 370 no curso presencial, mensal, para encontros semanais de 2 horas. E a minha proposta aqui é justamente quebrar essa dificuldade do acesso a algumas coisas pela questão financeira também. E porque eu vou estar aprendendo junto, eu vou estar descobrindo como fazer isso, então é um valor promocional mesmo, aonde o preço dele vai ser 108 mensais, e para esse pacote de 3 meses, para que a gente comece e termine juntos, né? Mesmo que um dia ou outro você não possa estar presente, mas então seria essa a proposta. Não precisa pagar tudo de uma vez, dá para ir pagando mensalmente, mas eu gostaria mesmo que fosse esse compromisso, né? Da gente fazer os 3 meses juntos. É lógico, começou, não gostou, quiser parar, eu devolvo o dinheiro, isso é normal, a gente faz, tá? Assim como qualquer curso à distância promove isso.
Terminado esse período de 3 meses, eu vou chegar onde era o meu objetivo principal com tudo isso, que não é trabalhar só uma sequência de aulas, mas é após a gente ter um nivelamento em que todo mundo vai falar a mesma língua, vai conhecer basicamente as mesmas técnicas, que a gente vai poder desenvolver projetos com temas que nós vamos escolher. Então, quem continuar comigo, eu vou manter esse mesmo preço para os da continuidade da turma piloto, mas as próximas turmas que eu abrir, eu já vou estar com valor diferente também, tá? Vou passar para aquele valor de 324 mensal lá para ela, tá? Muito provavelmente. E aí, esses projetos, por exemplo, esse mês ou essas 2 primeiras semanas, a gente vai fazer luminárias. Aí a gente vai desenvolver o projeto juntos, pensando nessa questão de como eu elaboro a ideia, o que eu preciso pensar antes de começar a modelar, como que eu desenvolvo um raciocínio, né, para eu poder começar e terminar. O que eu faço para cada uma dessas coisas? E aí a gente vai modelar mais de um tipo, se for do interesse da turma, a gente vai conversar antes, vai definir juntos. Aí, sei lá, a gente fez aquele período luminárias. Aí no outro eu quero fazer cubas. Aí no outro eu quero fazer joias de cerâmica, né? Que é o meu carro-chefe aí. Enfim, a gente vai passar esse período dos 3 meses, depois a gente vai começar a definir quais são esses projetos juntos. Eu vou dar algumas possibilidades e no coletivo a gente vota e escolhe. E aí é uma coisa mais livre, mais solta, né? Onde a gente vai mesclar técnicas. E vocês vão aprender como que vocês guardam, como que vocês secam, como que a gente esmalta, já nesse período dos 3 meses iniciais. Então, eu tenho aqui um cronograma estimado de como que esses 3 meses vão se desenvolver. Deixa eu tirar esse negócio daqui, que eu acho que ele está bem onde ele não devia, né? Bom, aqui acho que ele atrapalha menos que não está pegando em cima do texto. Então, contando a partir da semana que vem, eu pretendo modelar um saleiro. Ele vai ser assim, ele é uma esfera com um vazado no meio. Então, eu vou ensinar como que a gente faz isso usando a técnica do pinch pot, que é a mesma técnica que a gente vai usar para fazer a xícara hoje, tá? E aí, dá para a gente fazer uma colherzinha também para o saleiro, enfim. Na semana seguinte, a gente tem a montagem final desse saleiro e o acabamento dele. Por que eu não faço tudo num dia só? Primeiro, porque nessas aulas eu ainda faço uma abordagem teórica, eu tenho uma explicação do que é o processo cerâmico, que tipos de massas que a gente tem, como que a gente queima, o que muda da porcelana para o grès, para a terracota. Então, eu vou semanalmente também trazendo informações teóricas. Eu vou sempre começar com alguma coisa teórica, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora, e aí a gente entra numa modelagem. Na semana seguinte, a gente dá acabamento naquilo que ainda precisar e vai adiante e começa uma outra modelagem se der tempo, tá? Mas basicamente está dividido assim. A gente vai fazer uma modelagem na primeira aula do saleiro, na seguinte a gente tem a montagem e o acabamento, na outra semana a gente vai iniciar um vaso orgânico bem, umas formas bem livres assim, com os vazados no meio, que eu quero apresentar para vocês. E a gente termina essa modelagem na outra semana e faz o acabamento. Uma coisa que é importante, como a nossa aula é semanal e a gente tem climas diferentes na cidade de vocês aí, né? Então, ó, quem está lá em Florianópolis está mais fresquinho do que quem está aqui em Prudente comigo, por exemplo, né? E aqui é muito seco, lá é úmido, lá seca mais devagar do que aqui. Aqui eu estou modelando e o negócio já vai secando. Lá eu tenho mais tempo, mas ainda assim, essa secagem, ela acontece basicamente de um dia para o outro. Então, eu vou ensinar vocês como que vocês vão guardar isso para que esteja no ponto certo para a gente dar continuidade no acabamento, na montagem na semana seguinte, tá? Porque normalmente no ateliê acontece isso. O aluno vai embora e quem cuida da peça para ela estar no ponto certo é o professor, né? O ceramista ali daquele espaço. E a minha intenção é dar autonomia. Então, vocês vão aprender o que acontece nesses casos também e vão armazenar. Basicamente, a gente vai precisar de um saco plástico e um lugar para colocar isso. Não é legal que seja um lugar que bata sol e nem bata vento,
O vento, no caso, como ele vai estar embalado, nem é um problema para a gente. Mas se bater sol de um lado da peça e não bater no outro, a chance dela trincar e dar errado é muito grande. Então, às vezes, um cantinho dentro de um armário, né, ou uma prateleira que não bate sol ali, já é suficiente para a gente guardar. Se ele ficar bem embaladinho no plástico, ele vai se manter úmido até a semana seguinte, mas mesmo no plástico tem microporos aqui, ele vai secando devagar. Então a gente vai ver que a gente coloca de um jeito numa semana e tira na outra, ele está um pouquinho mais seco, vai estar no ponto da gente dar continuidade. Porque existem os pontos da massa cerâmica também, que eu vou explicar na semana que vem para quem estiver aí fazendo parte do curso mesmo. Bom, então, nesse primeiro mês, a gente vai fazer basicamente 2 peças, mas são 2 peças que vão, de fato, precisar aí de umas 4 horas para a gente começar e terminar, tá? Até para eu poder ver, né? Então, eu vou pedir que a câmera de vocês, se possível, né, que ela fique numa posição assim, ó, que eu consiga ver a mão, igual a minha mão está aqui. E aí, se tiver alguma dúvida, quiser me mostrar, virar, né? É essa a intenção. Amanda, eu não sei se você vai conseguir falar, hein? Aquele dia que a gente fez a live, o que você achou? Você acha que se você... É que eu não consegui te ver no dia da live, né? Mas você acha que a gente consegue sanar as dúvidas mostrando? O que você me diz aí da experiência que você já teve? Eu acho que sim. É que eu tô num, eu tinha colocado um tripé diferente da outra vez, né? Eu arrumei um tripé que eu não consigo mexer muito nele, mas aqui onde eu tô, eu acho que eu consigo mostrar a peça se tiver necessidade, né? Então, eu acho que deve funcionar. Então, tá bom, então vamos lá. Ó, a Amanda é mais cuidadosa do que eu nunca uso avental. Então, Mas ó, sabe por que eu não uso avental? Porque eu tenho hernia de disco e eles pesam na minha coluna. Eu prefiro sujar a roupa do que ficar com dor nas costas. Mas sujo roupa pra caramba. E não suja muito, né, Amanda? Ainda assim, hoje mesmo, vocês vão ver que a gente vai basicamente sujar a mão e a argila, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não gosta de muita água. A gente vai ter um potinho aqui, uma esponjinha, até esqueci de pegar a minha, nem vou usar ela, tá? Mas um potinho só para eu deixar a minha mão hidratada, bem pouco molhadinha assim, porque para não puxar a umidade demais da argila. Mas de fato, é uma coisa até limpa, a não ser que a gente tivesse no torno. O torno vai mais água, faz mais sujeira, mas essas técnicas manuais que a gente vai usar, elas são bem tranquilas da gente fazer por aqui. Mas indo adiante, então, né, para passar rapidamente o cronograma, a gente tem para o mês 2, a gente vai entrar num outro tipo de modelagem. Nesse primeiro mês, a gente vai fazer o pinte obelisco, que é esse que a gente usa só a mão, e a gente vai usar o acordelado, que são aquelas cobrinhas, e a gente vai usando, é bem livre, assim, bem intuitivo trabalhar com essas 2 primeiras técnicas, e eu gosto muito delas, porque elas são um resgate da ancestralidade também, né? Aí a gente vai passar para uma outra técnica que ela é, assim, versátil demais, ela permite a gente fazer 1 milhão de coisas, e é basicamente essa segunda técnica que eu uso para fazer as minhas joias em cerâmica, eu trabalho com placas. Então, a gente abre placas, e depois a gente modela a partir delas, né? Então a gente vai usar moldes para fazer uma folha. Eu vou passar o modelo do molde para vocês, aí vocês vão poder imprimir, recortar e usar aquele molde 2D em cima da plaquinha de vocês, a gente vai fazer juntos, tá? A gente vai fazer uma caixinha. A caixinha, cada um vai desenhar o seu molde. Então, a gente vai pensar no tamanho da caixinha que a gente quer. Eu vou passar o tamanho da minha, o desenho do molde que eu vou fazer, que vão ser basicamente retângulos, e aí a gente vai montar uma caixinha que pode ser uma caixinha que vai ser um porta-canetas, pode ser um peso de papel, aí cada um vai ter a sua liberdade para escolher. Quem quiser fazer exatamente igual a minha, aí eu passo o molde e ele faz igual também. A folha, mesma coisa. Eu vou passar um molde, mas se tem uma folha linda que você achou na rua, e você quer usar de molde, a gente consegue usar também para tirar o desenho dela ali, tá? Mas eu não aconselho me seguir, fazer igual a minha primeiro, e daí numa segunda opção, se você quiser fazer a mais, você faz a sua, tira a foto, manda no grupo, tira a dúvida por lá também. Eu acho que o grupo vai servir para isso, para a gente tirar dúvidas daquilo que vier depois, inclusive quem não assistir a aula junto, ao vivo aqui, né? Porque ao vivo a gente pode parar no meio, tirar dúvida, voltar, né? Bem solto, bem livre mesmo, gente. E a gente vai fazer também
uma modelagem com um prato, tá? Então, eu vou ensinar vocês uma técnica de fazer prato que não fica tudo torto, porque o que mais acontece na placa é a pessoa não seguir uma boa técnica de abertura e depois ter problema no resultado final. Até o Nicolas, que vai ser aluno aqui com a gente também, ele não pôde hoje, ele confundiu a data, ele vai estar em São Paulo, mas ele já sabia fazer várias coisas e aí ele vai participar aqui conosco, mas ele já sabe, né? Assim como a Amanda já sabe bastante coisa também. Ele ficou bastante espantado quando eu ensinei ele a abrir uma placa que não empenava, porque ele vinha tendo muito problema com isso, e principalmente em pratos. Imagina um prato tudo torto, né? Que você coloca na mesa, ele fica bambeando, é o tipo de coisa que não pode acontecer. Então, é técnica, é o passo a passo de como a gente abre a placa, de como a gente trata essa placa, de como a gente modela e depois de como a gente armazena para secar. Se a gente não seguir esse passo a passo, a chance de dar errado ela é bem grande, mas seguindo é tranquilo de fazer. Na última aula, então, né, desse primeiro mês, perdão, desse segundo mês, eu vou ensinar vocês a fazerem moldes de gesso para a gente fazer modelagem 3D com placa depois. E é uma placa 3D que vai nos, perdão, uma placa para a gente usar com molde 3D que a gente vai fazer um bolzinho. Depois, a gente vai colocar textura, a gente vai brincar um pouquinho com ele. Vou ensinar uma técnica decorativa que chama esgrafito, de fazer desenhos em baixo relevo nessa peça. E aí a gente já vai para a esmaltação. Então, quando a gente vai chegando mais lá perto, eu vou indicar para vocês quais são os lugares que vocês vão poder ter acesso a fornos para poder fazer uma queima, para poder ter a peça já de cerâmica, porque antes da queima ela é argila, ela é barro. Botou água, ele vira barro de novo. Queimou, não. Queimou, a gente acelera um processo de transformação que provavelmente ia acontecer na natureza algum dia, mas que o fogo, a temperatura faz com que se transforme. E aí a gente passa a ter cerâmica. A gente esmalta e faz uma segunda queima. Meu conselho é que a gente trabalhe com queimas de alta temperatura, que no caso da cerâmica é a coisa a partir de 1220 graus. Para a gente falar a mesma língua, para a gente caminhar parecido, que é onde o que eu mais faço são queimas de alta temperatura. Mas quem não quiser usar uma massa cerâmica ou um esmalte de alta temperatura e quiser usar um de baixa é em torno de 1000 graus, tá, gente? É um baixa que não é tão baixa assim também, né? Fica aí a critério de cada um. Inclusive, hoje, sei de alguns que estão usando a cerâmica, a massa cerâmica escolar, que não necessariamente precisa queimar. Ela seca, você pode pintar com uma tinta acrílica ali, mas não dá para fazer uma esmaltação, que é o que dá aquele brilho, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, nos meus brincos, que é uma queima onde eu passei por um processo de alta temperatura e esmaltação, que dá esse acabamento, né? Mais delicado, mais luxuoso. Então, nesses 3 meses, a gente vai passar por isso, por essa sequência de coisas, para que, a partir do quarto mês, juntos, né, a gente já possa escolher aí qual vai ser o nosso projeto temático. E aí vocês já podem ir pensando em coisas que vocês gostariam de fazer, e a gente vai abrindo a enquete, já vai discutindo desde antes. Gente, como eu estou usando o Zoom, ele me dá um limite de tempo. Eu vou ter que dividir a nossa aula em 2 momentos. Aí eu vou fechar, daqui 6 minutos é o tempo que eu tenho limite. Eu abro outra janela, leva uns minutinhos para eu abrir, porque eu acho que leva uns 4 minutos, mais ou menos, salvando o vídeo, para eu poder passar para quem não veio aqui hoje, tá? Aí eu mando outro link lá no grupo e vocês entram novamente, tá bom? A partir da semana que vem isso não vai acontecer. Eu pretendo ficar no Google Meet mesmo e fazer direto por lá, tá? E já vou gravar direto por lá também. Testei 1 milhão de coisas. OBS Studio, StreamYard, estava tudo bonitinho, certinho para fazer pelo Google Meet hoje, mas enfim, né? Às vezes a gente não tem controle de tudo, e esse é um ensinamento para cerâmica também. Porque a gente quer antecipar, quer andar ligeiro, quer fazer as coisas rápido, mas se eu não respeito a etapa de cada coisa,
vai dar ruim lá no final. Ela me denuncia, porque ela tem memória e ela é danada. Ela mostra pra gente aquilo que a gente fez errado na hora que a peça está pronta, às vezes. Aí vem uma trinca, aí vem uma explosão no forno. Mas quando a gente segue passo a passo, é bem difícil disso acontecer. Né, Amanda? As experiências que a gente teve lá nas oficinas da UnoOeste deram sempre certo, né? Tá tudo certinho. Você A estava falando sentadinha num paninho molhado? num paninho úmido, Aham. Aqui em Prudente, gente, isso é muito importante se fazer. Porque você está conversando e o negócio já está secando. Eu nem tirei o meu saquinho aqui ainda, tá? Lá em Tá tudo Florianópolis dá mais tempo. umedecido. Acho que tem um aluno que está em Curitiba também. Não, não sei se ele já entrou. Acho que ele não entrou. Mas lá em Curitiba é mais úmido ainda do que Florianópolis, e aí dá tempo da gente fazer. Aqui, às vezes, tem que ficar espirrando, dando uma umedecidinha, inclusive, para poder se manter. Eu umedeci agora, o meu. E a Marilena, que está lá em Bauru, né? Que é quase igual aqui Prudente também, né? Quente e seco, né? Bom, gente, então, era só uma passagem geral. Eu detalhei o que a gente vai fazer nesse primeiro mês, aula a aula, porque esse é o meu lado professora universitária aqui que eu carrego comigo, né? Que as coisas elas já estão cronometradas para ter começo, meio e fim. Às vezes assusta, então eu não coloquei os 3 meses, porque senão vocês vão ficar doidos olhando tudo que a gente vai fazer. Mas nesse primeiro mês, eu fiz uma adequação do primeiro modelo que eu tinha mostrado para quem já estava no grupo desde antes. Fiz algumas pequenas mudanças, mas eu segui o todo quase igual o que eu tinha lá. Mas aqui vocês podem ver que materiais que a gente vai usar, o que é importante você já se antecipar para ir tendo, né? Quanto de argila de fato vai ser necessário? É uma estimativa, é uma coisa aproximada, né? Para cada um poder ter controle. Então, ó, então eu começo, por exemplo, a aula da semana que vem fazendo uma apresentação sobre os tipos de massa cerâmica. E eu vou falar qual que é a diferença entre uma terracota, um grés, que é esse que eu tenho aqui, que a Amanda tem também, e qual é a porcelana, que é essa que eu uso para fazer as minhas joias de cerâmica. O que muda? Qual que é a diferença de uma para outra? Qual que é a indicação de queima, né? Enfim, eu vou fazer uma explanação ali de uns 20 minutos, mais ou menos, e aí eu já vou fazer uma conexão com a Terra, né? A gente vai fazer uma rápida meditação de relaxamento, que a gente vai fazer aqui hoje também, só para a gente sair desse nervoso da pressa, né? E para a gente se conectar e relaxar e curtir o momento, que eu acho que é o mais importante, e é o que eu mais gosto na cerâmica, que é esse lado terapêutico. Então, a gente já começa nesse processo. Vou falar como que a gente prepara a massa na semana que vem, e aí a gente vai começar a fazer o saleiro, tá? E aí eu detalhei isso, ó, aula a aula, porque a gente vai fazer no primeiro mês. Do segundo mês em diante, eu achei melhor não pôr aqui. Mas quem quiser, eu já passo, porque eu tenho tudo isso montadinho já, tá, gente? Se eu não consigo fazer as coisas só solto, né? Eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, qual que é o objetivo com cada coisa. E para vocês poderem se antecipar e não ficar ansiosos também, né? Sem saber o que vai ser feito depois. Que eu acho que isso vai contra o que a gente pretende aqui com essa modelagem também. Mas, mais uma vez, queria dizer que eu estou super feliz de começar isso. Faz muito tempo que eu quero começar essa turma que é um EAD remoto, para a gente se ver, para a gente fazer junto, para a gente conversar enquanto a gente for modelando. Eu falo muito, então podem me interromper, contar uma história de alguma coisa que vocês se lembrarem enquanto a gente estiver modelando, porque normalmente no ateliê é assim, né? E a cerâmica leva a gente para umas conversas de muita afetividade. Acho até que é por conta dessa conexão com a terra mesmo, sabe? Que a gente tem aqui com ancestralidade. Então, a gente lembra de boas histórias, a gente sempre tem alguma coisa que lembra lá do fundo do coração, sabe? Então, eu pretendo conseguir fazer isso por aqui também com vocês, tá? E aí, se eu ficar falando muito e alguém quiser falar, por favor, tá? Me interrompa aí e fale, porque a Amanda tá rindo, porque ela sabe que eu falo mesmo, né, Amanda? Verdade. A Eu gosto, eu Amanda... gosto. Oi? Eu gosto.
Ah, que bom, né? Porque você já me conhece faz um bom tempo. A Amanda foi minha aluna do design de interiores, depois nas artes visuais, mais como minha ajudante nas oficinas.